Vamos falar desse tema agora que o Chico traz para a gente, então. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara acelerou nessa terça-feira a tramitação de uma proposta que prevê a criação de uma aberração. Um cadastro de invasores de proprietários. O projeto é do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Tem como alvo, óbvio, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A comissão, vale lembrar, é chefiada pela deputada bolsonarista Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. E tem mais, é importante a gente lembrar o contexto em que esse tipo de pauta avança na Câmara. No fim de semana circulou um vídeo com parlamentares extremistas armados, prometendo meter bala em trabalhadores sem terra. E entre eles estavam os deputados Eduardo Bolsonaro e Gilvan da Federal. Chico, vamos assistir esse vídeo e aí imediatamente após a gente quer te ouvir. Esse vídeo rolou no fim de semana e eu fiquei muito impressionado, né? Porque ele simboliza... Olha, esses caras são parlamentares. Parlamentar, você sabe, vem do francês parler, falar. Quer dizer, você discute civilizadamente suas posições políticas, né? Quem tem a força da palavra não precisa usar a força das armas que você vê aí nessa imagem. A gente tem o vídeo, Chico. Vamos ver o vídeo. Olha aí, olha, tem 3 deputados federais aí. Vamos ver. Uma lei que foi aprovada pela maior parte da Assembleia, foi vetada pelo governador socialista Renato Casagrande. Ao fazer isso e não derrubar esse veto, facilitaram a vida de vagabundo. A vida de gente que usa o nome de trabalhador sem terra sem ser trabalhador. Paul, o que você me diz um negócio desse, meu irmão? Invadiu terra? Tem que meter balas, é bandido! Nunca foi tão fácil votar, esses caras aí tem que ter encontro marcado com o eleitor também daqui a pouquinho. Não pode ter amnésia, né, Gilvan? Exatamente, nós somos a favor do agro, da propriedade privada e contra esses criminosos do MST. Não passa de um bando de criminosos. É isso aí, gente. O nome certo tem que ser dado para as pessoas certas. Trabalhador é trabalhador, vagabundo é vagabundo e, como diz Paul, vagabundo, bandido, invasor de terra é na bala! Meu Deus, Chico. A argumentação é na bala. Você tem esse deputado que está falando, ele é deputado estadual do Espírito Santo, protestando contra o governador Casagrande, que não deu, governador do Espírito Santo, que não deu guarida a um projeto, né, de radicalização contra os trabalhadores, principalmente do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mas ele leva aí para esse vídeo o deputado Gilvan da Federal, é um cara que veio da Polícia Federal e que é deputado federal pelo Espírito Santo. Que é o que anda com a bandeira do Brasil no ombro. Aquela coisa ridícula. Esse do bigode aí, né, essa coisa estranha também, figura muito estranha, o sargento... Como é que é? Leôncio do Pica-Pau. Leôncio do Pica-Pau. Mas não é bonzinho igual o Leôncio do Pica-Pau, não. Esse aí é o sargento Faor. Infelizmente, a gente está com um congresso povoado de coronéis, sargentos, né? Então, esse sargento Faor, né, é deputado também. Ele é do PSD, se não me engano. É do PSD. E você tem aqui, ao lado do deputado capixaba, do estadual, você tem Eduardo Bolsonaro, né, com um fuzil na mão, olha. Então, esse pessoal está fazendo uma pregação da violência e quer se ancorar também nesse projeto de lei que foi acelerado ontem na Câmara Federal pela Comissão de Constituição e Justiça, como você disse, presidida pela Carol de Tone, que é do PL de Santa Catarina. Tem como relatora desse projeto a deputada Bia Kicis, também do PL. Só piora. Só piora. Eles querem aprovar um projeto que faça um cadastro, que eles chamam de cadastro de invasores, mas, na verdade, quem é que botaria nome dos tais invasores, que seriam teriam ficha criminal imediata, né? Quem botaria isso seriam as autoridades policiais. Autoridades da polícia podem, né, colocar, você entra no cadastro. Isso aí para tentar criminalizar movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, pela justiça no campo. Porque essa turma armada aí, Calejão, essa turma armada está aí disposta a enfrentar, porque é criminoso quem invade, né? Eles não vão atacar grandes fazendeiros que grilaram terras, que invadiram terras da União. Exatamente. Né? Sim. Porque são invasores, né? Esses são invasores. Claro. Ocuparam terras, invadiram terras, muitas vezes, né, terras da União,
terras que estão sob conflito, e quando os trabalhadores rurais sem terra, que ocupam terras ociosas, que não cumprem sua função social, né, aí você quer atirar nesse povo que produz agricultura familiar. Tentam com isso sensibilizar quem? O agronegócio, os grandes, né? Que eu não entendo, que levaram ontem, o presidente Lula ontem anunciou 400 bilhões de reais para o Plano Safra, para financiar o agronegócio. Sim. Deu 85 bilhões também para a agricultura familiar. Ontem, né? Anunciou o novo plano. Apesar disso, esse pessoal continua querendo espalhar o conflito. Agora, pode ter também uma tentativa, viu, gente, de mostrar força, estamos armados, né? Um momento meio desesperador para eles, né? Eu acho. E eu acho também, se vocês puderem colocar a produção de volta à imagem das figuras, que tem um raciocínio que eu quero fazer. Veja, sob a égide do capitalismo, a propriedade privada é mais sagrada do que a própria vida. Essas pessoas entendem talvez não no nível teórico, mas no nível prático, essas pessoas entendem que isso conversa com uma parcela gigante da nossa população, Vivian. Que é o cara que acorda cedo, que trabalha loucamente para comprar um carrinho, que trabalha loucamente para ter a sua casa própria, e que com isso vê a possibilidade de se sentir ameaçado por invasores de terra. Quando esse cara vê isso, ele se sente protegido. Ele diz, é isso aí, se alguém tentar invadir a minha propriedade, eu mando bala. Então, com esse esgarçamento do tecido social brasileiro, figuras como Gilvan, como o Farrur, como o Eduardo Bolsonaro, que não teriam um mínimo protagonismo social em qualquer outro tipo de contexto, passam a exercer uma função importante no debate público, entende? Porque em qual outro contexto uma figura como Eduardo Bolsonaro, como Gilvan da Federal, teria a mínima contribuição a fazer? São figuras limítrofes que não atuam para além da violência, do ódio e da discriminação, mas que, infelizmente, com a própria ascensão do bolsonarismo, ganham relevância e ganham um lugar de fala no próprio debate público. É triste, né? Você vê principalmente o Farrur nessa imagem, ele tem cara de que está quase num surto psicótico, Vivian. Mas vivem assim, né? Entendeu? Vivem alimentando ódio, pregando violência. Não tem nenhum protagonismo no debate parlamentar, no debate de ideias. Eles fazem isso para aparecer nas redes, né? Certamente esse vídeo sonha exatamente com isso. Vamos aparecer. Porque no debate do parlamento, onde prevalecem as ideias de uma maneira civilizada, eles não têm o que dizer, né? São toscos. É um bando de gente ignorante. E que quer trabalhar nessa linha aí, na linha do tiro, porrada e bomba. Agora, o império da lei tem que alcançá-los, né? Eu acho que esse vídeo aí que foi exibido com ameaças explícitas, principalmente um MST no final, devia ensejar uma denúncia ao Ministério Público para que seja aberto um processo. Isso não é isso. Olha esse bigodudo. Olha, isso não é para ser... Põe a imagem aí. Esse é o Sargento Faur. Aí ele está bonitinho lá na Câmara, né? Aí. Tem uma arma ali, não é, gente? Uma arma na gravata. Tem uma arma na gravata. Uma arma, detalhe interessante. Agora, quer Eles tirar a prova... no final de semana, né? Desculpa. Imagina. Final de semana agora, no evento da extrema-direita. CEPAC. Exatamente. Estarão todos eles lá. Exato. Vamos explicar aqui, explica um pouquinho o que é o CEPAC também. O CEPAC é essa convenção, essa reunião da extrema-direita que vai acontecer em Camboriú agora, Balneário Camboriú. Do Javier Milei. Isso, Milei vai estar lá, Eduardo Bolsonaro vai estar lá, todas essas figuras... Jair Bolsonaro. Estarão lá, o próprio Jair Bolsonaro. Agora, quer tirar a prova real e inverter essa equação? Imaginem o que aconteceria se um grupo de trabalhadores sem terra se reunisse portando armas e dissesse o seguinte, é corrupto bom que compra apartamento com dinheiro vivo, tem que entrar na bala. E a gente vai meter bala em corrupto que lesa o erário público, porque esse dinheiro é nosso e vocês estão metendo a mão no nosso dinheiro. Você imagina o que aconteceria se 6 ou 7
trabalhadores sem terra se reunissem com armas de fogo e fizessem uma fala dessa natureza. César, mas dá para imaginar, quem lê um pouquinho de história sabe que os Estados Unidos têm uma história muito íntima com armas de fogo, né? Lá existe um debate muito diferente do nosso. Lá as pessoas compram literalmente no supermercado fuzil, rifle. Até lá, você está comprando coxinha, feijão, batata frita, rifle. Vende no supermercado. Nos Estados Unidos, quando o debate nos anos 60, 50, em relação aos direitos das pessoas negras, começou a ganhar corpo nos Estados Unidos, né, contra a segregação racial, muitos líderes desses movimentos negros falaram, beleza, vocês querem que a gente se arme? Vamos todo mundo se armar, então. E aí os movimentos negros começaram a se armar. Aí a NRA, né, a National Rifle Association, que é a principal associação de armas dos Estados Unidos, falou, não, peraí, agora precisamos colocar algumas restrições. Veja bem, tem que ter arma para todo mundo, mas mais ou menos. Faz isso com o MST. Bota o MST para comprar rifle, para comprar fuzil, legalmente, né? Dentro da lei, como eles fazem aí, né? Em 5 minutos, esse pessoal fala, não, mas espera aí, tem que ter alguma restrição, não dá para vender para todo mundo, não é verdade? Desculpa. Desculpa o quê? Eu espirrei. Ah, tudo bem. Tem Isso é humano. Isso não é um tiro. Isso é de medo. Que tiro foi esse? Não, foi o espirro da Viu Mesquita. Eu nem tinha visto, se você não tivesse falado, eu tinha passado. Pois é, agora, a gente tem que levar em conta também que esses conflitos no campo, que existem há muitos e muitos anos, né, sempre resultaram em mortes de brasileiros pobres, trabalhadores que não têm onde plantar, não tem um palmo de terra. Né? Os mais recentes, a gente tem que lembrar a grande tragédia de Eldorado Carajás, mas toda hora você tem conflito, quem morre sempre é o lado do trabalhador. Né? Sempre, e nunca isso resulta realmente em punição de grandes fazendeiros, nada disso. Estou vendo aqui, a Polícia Federal está investigando já há algum tempo um grupo na Bahia, um grupo miliciano, chamado Invasão Zero. É um grupo que reúne policiais e ex-policiais com fazendeiros armados, dispostos a atacar indígenas e pessoas ligadas aos movimentos como o MST e outros movimentos sem terra. Então é este clima que o Brasil tem que superar. Depois falar, porque o governo do PT traz o ódio. Quem traz o ódio são vocês, trazendo o ódio desta maneira aí. Explícito, com arma na mão, né? Um cara que posa para foto com uma arma de fogo, Chico, já não pode falar muito de ódio em qualquer circunstância. Mas eles sempre usam a arma como seu principal argumento. Exato. Lembra daquela deputada lá de Santa Catarina? A Zanata. A Júlia Zanata, né? Que pousa com arma, né? E com a mão do Lula furada de bala. Quer dizer, é preciso que essas pessoas sejam contidas dentro do império da lei. Lei que eles desconhecem, mas que vai chegando, e eu espero que continue, e botando a mão aos poucos nesse povo. Hoje a gente teve a notícia, você que trouxe cedo para o Demore, né? Notícia do Igor Melo e da nossa Juliana Dalpiva, né? Do pedido da Polícia Federal, vai pedir um indiciamento de Bolsonaro. Saiu fora da lei, Bolsonaro, o Weingarten, o Assef, quem mais? Aí, o Mauro Cid, né? Vão ser indiciados pela questão das joias, do roubo das joias e das vacinas. A rachadinha, né, que alcança aí o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, tem que evoluir também para isso. Quer dizer, quando saem da lei, a gente tem que combatê-los com a lei. Fundamental. Né, com o Estado Democrático de Direito, dentro do devido processo legal, que são os termos que o pessoal do direito gosta de usar, né? Não é com arma. Não é com arma. Chamar só a atenção que você falou justamente desse grupo Invasão Zero, é uma reportagem de abril, tá? Mas é disso que o Chico trazia há pouco. Continua. Então, a Polícia Federal investigando esse grupo Invasão Zero, que é apontado como miliciano na Bahia, criado por fazendeiros. É um grupo acusado por organizações indígenas de práticas de organização criminosa, incitação ao crime, e a Polícia Federal abrindo investigação. Agora, tudo isso aí é muito importante, porque o que alimenta, o que permite, né, que isso continue existindo? Quando a extrema-direita toma o poder. Esse é o risco que corre a França, né? Esse é o risco, e aí é outro também, é da baderna na Argentina. E esse evento do fim de semana em Santa Catarina,
Santa Catarina, que tem muita gente boa, viu, William De Luca, que é de lá, né? Mas, infelizmente, ali você tem os maiores núcleos, por exemplo, de núcleos neonazistas, os maior número de núcleos neonazistas, de gente que usa arma, estande de tiro, né? É preciso que esse pessoal, não sei o que vai acontecer no fim de semana, será que eles vão posar todos com arma na mão lá em Camboriú, né? Milei, Etcaterva, será que vão aparecer falando nós vamos dominar a América Latina e o mundo? Então tem que ficar atento, a gente não pode descansar um minuto. Né? E esse incentivo ao assassinato de trabalhadores sem terra já é algo recorrente. Tem um imbecil que falava na Jovem Pan, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas que ele disse isso abertamente, que o Exército teria que passar o cerol em trabalhadores do movimento sem terra. Então é algo recorrente na extrema-direita incitar esse tipo de assassinato contra trabalhadores sem terra. Essa é uma estrutura societária, Vivian, que está definida pelo menos há 400 anos. Desde as capitanias hereditárias, isso já existe a questão da terra como centro da nossa organização social e você já tem essas pessoas organizadas. O que a gente viu aqui não é nada a mais do que a reprodução de uma estrutura social que tem hoje quase 500 anos no Brasil. Olha, cerca... Fala. Não, só como eu falei pra vocês, amanhã eu não estarei no programa, estarei em Balneário Camboriú, inclusive. Não vou pro você CEPAC. tá indo pra CEPAC. Eu vou participar de outros eventos lá, não vou participar do CEPAC, mas se tudo der certo amanhã, né, eu trago informes para vocês aqui no nosso jornal sobre como é que tá o clima na cidade, né? Vai reunir a nata do chorume da extrema-direita da América Latina em Balneário Camboriú. Então, se tudo der certo, amanhã eu consigo trazer uns informes, mesmo não estando aqui na bancada, de como é que tá o clima na cidade. Tá bem, cuidado, amigo. Olha só, a gente tem aqui ainda, Chico, César e Will, mais uns 3 minutinhos. Eu queria trazer um outro tema para a gente falar nesse tempo, que é a Comissão de Mortos e Desaparecidos. O presidente Lula decidiu, então, recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta no fim do governo Bolsonaro em 2022. Era uma promessa de campanha, sobre a qual ele andava relutando um pouco, apesar das cobranças, mas o presidente decidiu recriar, então. Importantíssimo. Acho que vai você, porque você... Eu era um bebê nessa época, você já estava na luta já e te ouvi a respeito disso, da questão aí do Lula retomando essa iniciativa de reavivar movimentos importantes para lembrar a luta contra a ditadura. Ele estava sendo muito questionado por isso, né, Chico? Porque ele tinha cancelado, lembra, os atos em memória e tal, e agora ele está nessa campanha para retomar a Comissão de Mortos e Desaparecidos na ditadura. É preciso que se busque a origem, né? A origem, né? Agora não pode passar batido a ação de militares, né, na tentativa de golpe. Como passou em 64, com aquela anistia ampla, geral e restrita, né? Você vê, uma das coisas que pesaram contra a presidenta Dilma foi o trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que eles não suportam. Mas é preciso que esses ovos de serpente, né, desses ovos da serpente, de pensamento totalitário, violento, sejam esmagados. A gente está falando aqui de questão de sem terra, e eu me lembrei aqui, né, do massacre do Caldeirão, coisa que a gente pouco ouve falar. Você sabe o que foi o massacre do Caldeirão? Caldeirão era uma fazenda que estava abandonada no Crato, no Ceará. Em 1937, vai fazer 100 anos, o beato José Lourenço reuniu um bando de famintos miseráveis e começou a plantar lá. Mas é uma fazenda abandonada, ninguém reivindicou posse. Mas os fazendeiros da região se sentiram ameaçados. E se essa experiência comunitária der certo, amanhã nós estaríamos todos sob ameaça. Aí teve um episódio vergonhoso. O Exército Brasileiro, usando inclusive aviões, né, bombardeou e matou todo mundo que estava no Caldeirão. Cerca de 1.000 pessoas foram mortas com bombas que eram atiradas de avião. Morreram todos, foi um massacre horroroso. E a gente não estuda isso, a gente não sabe disso nas escolas, né, mas está registrado na história da luta pela terra, da luta do brasileiro pela sua pátria, pela sua terra.
E continua. Pega a história aí e vê quantos trabalhadores, quantos sem terra, quantos movimentos, né, causaram mortes a fazendeiros, a grandes proprietários. Nunca. Tem um livro... É sempre o contrário. Você falou, eu lembrei agora, Chico, tem um livro que chama Extermínio, 200 anos de genocídio no Brasil, da Viviane Gouveia, que fala desse episódio. Ela vem fazendo um apanhado histórico de situações análogas a essa, e como você começou a falar, eu lembrei. Vamos procurar aí, pesquisem, Massacre do Caldeirão. Caldeirão, Eram pessoas simples, eram pessoas de famílias pobres, né, com mulheres, com crianças, que foram bombardeados criminosamente. Uma coisa horrorosa, né? Uma Guernica localizada. E não deu em nada. Como o Eldorado de Carajás, realmente não deu a grande reação que devia dar. E a sociedade brasileira vai se acostumando com imagens como essa que a gente viu aí, de parlamentares usando do cargo, portando armas e incitando a violência. Se a gente quiser ser um país realmente desenvolvido, a gente tem que superar, né, essa barbárie e passar a ser mais civilizado, discutir mais. E daí a importância desse tipo de comissão que visa olhar para trás, colocar as coisas em perspectivas, evitar que esse tipo de coisa sequer volte a acontecer. Eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, Vivian. Tudo isso tem que ser feito. Eu visitei alguns assentamentos do MST e quando você chega nesses lugares, você se surpreende. Aliás, recomendo outra vez o livro do Edu Moreira, Travessia, dos primeiros dele, quando ele explica a trajetória dele de deixar de ser banqueiro e virar companheiro. Foi vivendo, por exemplo, alguns dias dentro de assentamentos do MST, onde você vê reinar a paz, a tranquilidade e o trabalho coletivo. A primeira coisa que o Sem Terra faz quando ocupam uma propriedade que está abandonada, que não cumpre função social, e depois, claro, fica um acampamento, depois vira assentamento. Para virar assentamento é quando ele entra na reforma agrária. Primeira coisa que eles constroem é uma escola, não é um estande de tiro, é uma escola. Isso é o que mais assusta, hein? Isso é o que mais assusta, muito, muito bem colocado. Muito bem, Chico Pinheiro, obrigada. Obrigado por estar com vocês aqui. Eu tinha que trazer essa notícia, eu estou indignado com ela a semana toda, dessa violência, dessa pregação de ódio. Justamente indignado. Obrigado. E a gente precisa ficar atento. É isso aí. Precisa, e com você aqui ajuda bastante a gente. Obrigada. Obrigado a vocês, comunidade CL. Obrigada, querida. Amanhã é sexta-feira, hoje ainda é quinta. Graças a Deus será sexta-feira, a vida que segue.